Amém, irmãos? Amém. Glórias a Deus nesta noite, por esta oportunidade que nós temos de poder estar na casa do Senhor, poder estar entrando na Tua presença, podendo nesta noite nós abrir nosso coração para Ele, os nossos ouvidos para o que o Senhor quer falar nesta noite, que nós possamos nesta noite voltar a nossa mente, o nosso conhecimento, o nosso louvor, a nossa adoração para o nosso Criador e Redentor, que hoje se faz presente nesta casa, no nosso meio. O Senhor tem muito para falar conosco nesta noite, irmão. O Senhor tem muito para fazer aos nossos corações nesta noite. Só basta eu e você se prostrarmos diante dele e o adorar. Senhor, meu Deus e meu Pai, diante de Ti, eu te agradeço por essa oportunidade a você nos dar neste dia, nesta noite, meu Pai. Pai, diante de Ti, eu te agradeço por esse dia abençoado, a qual o Senhor nos sustentou, meu Pai, a qual o Senhor proveu na nossa vida, Senhor, meu Pai. Diante de Ti, meu Pai, nós vimos nessa noite, meu Pai, abrir nosso coração para Ti, buscando a Tua face, buscando, meu Pai, o Teu conhecimento, o Teu saber, meu Pai, através da Tua palavra. Senhor, meu Pai, ensina-nos, Senhor, meu Pai, a andar no Teu caminho, fala aos nossos corações, nos direciona, meu Pai, através da Tua palavra. Senhor, meu Pai, nos capacita nesta noite, dai-nos sabedoria, dai-nos entendimento, dai-nos discernimento da Tua palavra. Senhor, meu Deus, diante de Ti, meu Pai, eu peço por nome do meu Pai, do Teu Filho amado, Cristo Jesus, que veio a repreender todo o mal que está nos ares, todo impedimento que tem se levantado contra os Seus filhos amados, todo mal, Senhor, meu Pai, que tem entrado nas mentes e ao coração, corrompendo, meu Pai, Seus filhos. Pai, diante de Ti, meu Pai, eu peço para que o Senhor venha guardar cada um que entrou nesta casa, que venha, meu Pai, suplicar, clamar, interceder, meu Pai, pela sua vida, pelos seus familiares. Senhor, meu Pai, entra, Senhor, meu Pai, nesta noite com providência, lares, na família, no trabalho, Senhor, meu Pai, nesta sociedade, Senhor, meu Pai, que as Tuas mãos, Senhor, meu Pai, venha, meu Pai, tratar, meu Pai, em nossas vidas, Senhor, meu Pai, molda-nos, Senhor, meu Pai, faça conforme a Tua vontade, faça conforme o Teu querer, Senhor, meu Pai, Senhor, meu Deus, que o Senhor venha sobre nossas vidas, meu Pai, dando uma porção redobrada do Teu Espírito Santo, para que nós possamos clamar, interceder, quando colocar nossas mãos, o Senhor venha operar, Senhor, meu Pai, majestosamente na vida dos Teus filhos, pois o Senhor é aquele, meu Pai, que é eterno, que vive, meu Pai, desde agora e para sempre, meu Pai, nós Te agradecemos, que assim seja. Amém. Amém. Os irmãos colocam a mão assim, irmãos. Nossa missionária deve estar louvando nesta noite e agradecendo o nome do Senhor. Aleluia, paz do Senhor, igreja. Aleluia, vamos entrar na oração nessa noite. Aleluia, oportunidade maravilhosa. Mais uma vez que o Senhor nos concede estarmos na presença. Aleluia, glória a Deus. Em espírito e em verdade. Canta comigo. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos.
Mas ao solteiro conhece
direita me salvará. O Senhor aperfeiçoará o que me concerne. A tua benignidade, ó Senhor, é para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Glórias a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, a Ti nesta noite novamente louvamos e agradecemos o Teu santo nome, Senhor Pai. Pois, Senhor, meu Pai, é o Senhor que nos chamou, Senhor meu Pai. E nós estamos aqui, meu Pai, diante de Ti e da Tua presença, Senhor, meu Pai. Diante desse Santíssimo, meu Pai, Te exaltando, Te glorificando, meu Pai. Pois o Senhor tem nos sustentado, pois o Senhor tem nos livrado, pois o Senhor tem nos agraciado. E diante de Ti, meu Pai, nós louvamos o Teu santo nome. Pois o Senhor, meu Pai, tem, Senhor, meu Pai, nossas vidas, Senhor, meu Pai, cada dia mais nos fortalecido, nos agraciado. Diante de Ti, meu Pai, nós nos colocamos na Tua presença, pedimos ao Senhor que nos dê força, meu Pai, no momento, Senhor, meu Pai, de fraqueza, que o Senhor venha trazer, meu Pai, alegria no momento de angústia, que a felicidade venha sobre nossas vidas, Senhor, meu Pai, dia após dia. Pois o Senhor, meu Pai, é aquele que reina, Senhor, meu Pai, em nossas vidas, em nome de Jesus, eu te agradeço, que assim seja. Amém, Jesus. Os irmãos podem tomar uma cena, nossa cooperadora Ana, com a glória de Deus. Logo após a nossa irmã Cristina, com oportunidade também. Glória a Deus. Cumprimentamos o Papai do Senhor. Amém. Graças a Deus, irmãos. Vamos continuar adorando ao Senhor Jesus nessa noite com o hino 447. Glória a Deus, aleluia. Oh, aleluia. Senhor, aleluia.
sua irmã Cristina com oportunidades. Eu aposto também na sua irmã Camila com oportunidade nessa noite. Glória a Deus, abençoa, Jesus. O Senhor é bom, meu Deus, perdoa as Mas Senhor, igreja, Amém. seja Deus, né? Mais essa oportunidade, mais um dia na presença do Senhor. Eu vou ler aqui em Isaías 39, para a meditação dos irmãos, alguns versículos. Isaías 39, 27. Isaías 39, 26, irmãos, perdão. Louvado seja Deus. Amém? Levantai ao alto os vossos olhos e vede quem criou estas coisas, quem produz por conta o seu exército, quem a toda chama pelos seus nomes, por causa da grandeza da sua força e pela fortaleza do seu poder, nenhuma faltará. Porque, pois, dizes, ó Jacó, tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa de largo pelo meu Deus. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa e nem se fadiga, não há esquadrinhação no seu entendimento, dá esforço ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão, e os mancebos certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor
passa a me casar, né? E quando eu tinha que decidir isso, Deus estava trabalhando isso no meu coração, mas o inimigo estava jogando um monte de seta na minha frente para tirar esse pensamento, né? E me enfraqueceram de diversas formas. O inimigo me enfraquecia quando eu ajudava uma mulher dentro do meu salão, que chegava falando que queria separar, e depois eu conversava, falava, não faz isso, a separação tem muitas consequências, seu filho de pai vai separar, e tudo. E muitas vezes mesmo, eu tive muitas oportunidades de ajudar mesmo
cego e surdo. Porque às vezes aquilo que nós pensamos e achamos é aquilo que Deus age, não é? O que Deus tem preparado para mim, para você, é muito maior do que nós achamos e pensamos. Só basta nós acreditarmos no Senhor e lançar a nossa vida em suas mãos. Crer que Ele vai fazer todas as coisas em nossa vida. Crer que Ele vai superabundar em nossas vidas com a sua graça e com a misericórdia. Que Ele vai prover na tua casa o teu livro. Que Ele vai prover uma porta de vida. Que Ele vai prover todas as coisas que convém. Pois Deus faz tudo aquilo que lhe agrada. Pois a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Amém? Vamos colocar a Bíblia mais à noite. Quero orar pelos ofertantes. Para quem contribui na casa do Senhor nesta noite, pega a tua oferta, a sua contribuição, o seu dízimo, oferece ao Senhor em ato de graça, agradecimento por tudo que Ele tem dado em nossas vidas. Pai, diante de Ti, meu Pai, eu oro pela vida dos Teus filhos, Senhor, meu Pai, sempre muito orado. Pai, nos forvenha, meu Pai, abençoa cada um, Senhor, meu Pai, que tem, Senhor, meu Pai, lutado, Senhor, meu Pai, na sua fé também, meu Pai, sobre a oferta, sobre a contribuição, Senhor, meu Pai, que tem trazido, meu Pai, diante de Ti, meu Pai, em ato de agradecimento e adoração, meu Pai, abençoa todos os ofertantes, todos os contribuintes, meu Pai, todos que
a minha vida, a vida do pastor, a vida do nosso irmão Wilson, nosso cooperador, o nosso diácono Jorge, Marcos, os nossos irmãos que têm vindo da noite que podem estar aqui orando, irmãos, porque não é fácil, mas nós pedimos para vocês nas suas casas, intercedam por nós, nós estamos intercedendo por vocês. Glória a Deus. Por vocês. Não é fácil, irmão, estar buscando a face do Senhor, orando pela vida dos irmãos e pela nossa, pois o inimigo tem se levantado, irmãos, para aqueles que buscam, oram, clamam pela vida dos irmãos, que nós possamos, irmãos, unidos, irmãos, quando não poder estar aqui, mas na sua casa. Se não for falando, meditando, pensando em Senhor, no Espírito, Senhor, eu peço ao Senhor que o Senhor tenha misericórdia dos seus servos que estão lá à noite, buscando a face do Senhor pela minha família, pelos meus irmãos, pelos meus amigos, que o Senhor possa, Pai, nos abençoar grandemente. Ore por nós, irmãos, que nós possamos também fortalecer nas orações da madrugada. E aqueles irmãos que tiverem, irmãos, um pedido de oração, fale com o pastor, pastor, apresenta para mim, meu pastor, na madrugada, aquilo que eu necessito, aquilo que eu estou precisando, necessitando, que os irmãos possam orar. Eu creio, irmão, que Deus fará, nós vamos orar, irmãos, com fé, vamos, irmãos, buscar, até que Deus venha fazer conforme a vontade dele em nossas vidas. Amém, irmãos? Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, diante de Ti, meu Pai, eu entrego, meu Pai, em Tuas mãos nesta noite o Teu servo, Senhor, Pai. Que Teu Espírito Santo, Senhor, meu Pai, venha sobre a vida dele, Senhor, meu Pai, repousando, Senhor, meu Pai, através, meu Pai, de Sua mente, através dos Seus lábios, através do Seu coração, Senhor, meu Pai, fazendo conforme a Tua vontade. Pai, diante de Ti eu peço, meu Pai, que o Senhor guarde e o proteja de todo mal, Senhor, meu Pai, assim como a sua família, meu Pai, seu ministério, o seu trabalho. Senhor, meu Deus, diante de Ti, Senhor, meu Pai, usa, Senhor, meu Pai, Ele para falar aos nossos corações, Senhor, meu Pai, pois há poder na palavra de Deus, há poder, meu Pai, através do Teu Espírito Santo, falar aos nossos corações. Venha, meu Pai, reacender a chama do Espírito Santo, meu Pai, diante de Ti, meu Pai, peço pela vida dele, meu Pai, que o Senhor venha usá-lo grandemente nesta casa, para a glória do Teu santo nome, Senhor, meu Pai, nós te agradecemos, que assim seja. Amém, Jesus. Glória a Deus. Abençoa. Louvado seja Deus, aleluia. Glórias a Deus. Cumprimento a igreja na paz do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Mais uma quarta-feira, mais uma oportunidade concedida a nós por Deus para nos alimentarmos da palavra, para fortalecermos a nossa fé, para fortalecer o nosso coração na esperança que há em Cristo Jesus. Glória a Deus. Eu estou com o coração alegre pela presença de Deus dentro desta casa. Graças a Deus. Abramos nossa Bíblia, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 6, versículo 32 e o versículo 33. Glórias a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória seja dada. Glória a Deus. Aleluia. Louvado é o Senhor, bendito é Deus. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 6, versículo 32. Diz assim a palavra santa do Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus: na verdade vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos deu o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Glória a Deus. O pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Glórias a Deus. Podem tomar o nosso assento. Meus irmãos, eu estou alegre no Senhor. Glória a Deus, aleluia. Tenho visto Deus agindo em nosso meio e isso é maravilhoso. O mais importante, o que pode acontecer dentro desta casa, não são os belos louvores, nem os belos
sermão, apesar de nós admirarmos, gostarmos do belo sermão, dos louvores bem ensaiados, mas o que é mais gostoso dentro desta casa é a presença santa do Senhor. Podemos ter bons louvores, podemos ter músicas que alegram o nosso estado emocional, nós podemos ter palavras bonitas, sermão bem trabalhado, mas se não tiver a presença de Deus, é perca de tempo. Vai entrar na escala de louvores admiráveis, palavras admiráveis. Mas o mais importante é termos a santa presença de Deus. Se incluir um louvor bem ensaiado, bem trabalhado, com unção, com autoridade, com a presença de Deus, e a palavra também cheia da unção de Deus, a palavra bem trabalhada, sermão bem estudado, bem preparado, é melhor ainda. A bênção é dobrada. Eu estou contente e externo isso, na oportunidade que a nossa irmã Cristina utilizou nesta noite, a oportunidade que a nossa irmã Fabiola também utilizou nesta noite. Eu me alegro em ver o desenvolvimento, passo a passo, o crescimento na fé. Deus não chama já as pessoas capacitadas, Deus não chama os doutores, Deus chama pessoas simples, e o próprio Senhor vai com a sua graça capacitando, dando uma unção, o Senhor vai fortalecendo, e o crescimento espiritual é natural, é maravilhoso. Às vezes nós abrimos a oportunidade, nas primeiras oportunidades, treme, minha família, chora na primeira oportunidade, mas depois o coração vai se acalmando. E enquanto as irmãs tinham oportunidade, não estou esquecendo da oportunidade da irmã Ana, não estou esquecendo não, também louvou o Senhor aqui, mas as duas irmãs, há pouco tempo atrás, nas oportunidades, estavam bem receosas, e agora eu alegro que as irmãs estão olhando não mais para o gigante, não mais para os problemas, mas está olhando para Deus, assim como Davi fez, enquanto todo Israel estava olhando para o gigante, enquanto todo Israel estava ouvindo a voz de zombaria, as palavras de zombaria do gigante, Davi estava olhando para Deus, estava no seu coração confiante naquilo que Deus iria fazer, assim que nós possamos, em nossas oportunidades também, tá? Mas não é só dentro da igreja, ela em casa também, é dessa maneira, é olhando, está todo mundo trazendo problema, está todo mundo, e quanto mais você se envolve nessa área, é Deus te utilizando, mais você vai se aperfeiçoando, e quando você vai se aperfeiçoando, sabe qual é o resultado disso? Mais pessoas Deus enviando para que você possa glorificar o nome santo do Senhor, ajudando essas pessoas. Mas o ponto-chave para essa caminhada de fé é: não fique focado nos problemas, fique com o teu olhar focado naquele que resolve os problemas, fique olhando continuamente para Jesus Cristo. Glórias a Deus. Então Deus seja louvado pela vida das irmãs, e da mesma forma fica de incentivo para todos que têm a oportunidade da igreja. Não diz não para Jesus, não diga não, jamais diga não. Não seja tentado, como nós lembramos do louvor que as irmãs cantaram no domingo, daqueles soldados que voltaram para trás. Não seja contado com aqueles que voltam para trás, mas seja você contado com os 300. Independente da situação, quando me abrir a oportunidade para falar de Jesus, eu esteja com dor, esteja alegre, esteja com o coração ferido ou não, eu vou falar que Jesus é bom, eu vou falar que Jesus tem feito maravilha. Não importa o que
obedecer a Jesus Cristo. Lembre-se sempre disso. Eu tenho mais uma oportunidade para que o nome do Senhor seja glorificado. Nas minhas oportunidades, não vou exaltar a dificuldade, não vou exaltar os problemas, não vou exaltar, a minha fragilidade, eu vou engrandecer ao Senhor. Meus irmãos, nós lemos um texto e eu gostaria de focar no que nós lemos nesta noite de quarta-feira. Eu vi aqui o Otávio já até se apressou, aguardando o presbítero Diego, glórias a Deus, colocou aqui qual é o nome mesmo? O pedestal aqui, não é? Pedestal? Para o presbítero Diego ministrar, mas hoje ele está de folga, glórias a Deus. Mas aqui, enquanto está de folga, trabalha, enquanto está de folga, está opera. Está de folga, está na administração, está lá auxiliando no som, não tem como tirar folga, saiu de uma área, tem outra área já esperando para trabalhar, que sirva de um exemplo para todos, em várias áreas na igreja. Glória a Deus. Outra coisa que eu estava meditando, e agora já entrando dentro da palavra, quando nós estamos reunidos, o olhar de Deus está sobre nós. Deus está ouvindo, Deus está vendo o que nós estamos fazendo e ouvindo o que nós estamos falando. Pode ser uma reunião a mais simples, ou a reunião, ou o culto, vamos assim melhor dizer, que a igreja está superlotada. Deus está com o olhar atento à maneira que o seu povo se aproxima dele. Deus está com o olhar atento àquilo que o seu povo fala. Fala na oração, mas não só na oração. O que o seu povo conversa um com o outro. A palavra a qual nós lemos, ela vai fazer uma menção a qual eu gostaria de meditar com os irmãos. Com um plano de fundo, esta palavra ela está também no livro de Êxodo, capítulo 16. Pode deixar a sua Bíblia aberta em Êxodo 16. Antes de nós irmos para Êxodo 16. Jesus é um alimento essencial, sem o qual a vida não pode nem começar e nem continuar. Sua salvação nos confere dois grandes privilégios: vida no presente e vida no futuro. Quando eu mencionei agora há pouco sobre o olhar de Deus sobre o seu povo, abrindo a nossa Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 16, deixa eu abrir a minha também aqui, nós temos um contexto esse que gera o diálogo que Jesus está tendo aqui em João 6,32. O povo havia saído da terra do Egito, o povo, eu digo, a nação israelita, estava peregrinando pelo deserto. Conforme o relato aqui em Êxodo 16, havia se passado 2 meses e 15 dias, era o 15º dia do 2º mês, e o povo estava murmurando, com saudade do Egito. O povo estava com saudade da alimentação do Egito. E quando eu falo que Deus está ouvindo-nos, que Deus está ouvindo o seu povo, não só na hora do culto, aqui nós temos um claro exemplo disso, que Deus escutou a murmuração daquele povo. Deus ouvia o que o povo falava. Isto nos mostra que Deus passeia, que Deus está aonde nós estamos. A nossa irmã Fabiola fez um comentário que lá no salão de beleza dela, ela fala de Deus para as suas clientes. E Deus está ouvindo o trabalho. Nosso irmão César fez menção da missionária Débora, trabalhando para o Senhor na noite de quarta-feira. Deus está
vendo. Mas Deus nos está vendo não somente aqui na igreja. Deus nos está lá no serviço do irmão Bruno, observando como o irmão Bruno trabalha, como ele honra a confiança que foi dada a ele pelos seus superiores. E não apenas pelos seus superiores, porque antes dos superiores dar essa confiança para ele, foi Deus que confiou nele e abriu a porta. Posso colocar este meu servo dentro dessa empresa, que lá o meu nome será honrado. Aonde nós estamos, nós devemos ter isso claro em nossa mente. Eu não estou escondido. Aliás, não temos aonde nós escondemos dos olhos de Deus. Tudo que eu falo, Deus está ouvindo. Aí é um ponto para nós ficarmos ainda mais temerosos. Cuidado com as palavras que saem dos nossos lábios, as piadas infames, as palavras de murmuração. É por isso que isso não deve estar no nosso lado. Ah, escapou. Uma palavra que escapou. Meus irmãos, é uma das grandes desculpas. Esfarrapado. Porque se escapou é porque tem essa palavra. Porque quem não tem essa palavra não vai escapar porque não tem. É sinal que está no coração as palavras tortas. É sinal que as palavras tortas permeiam a mente. Porque se não permeasse a mente, não sairia pela boca. O lábio não pronunciaria. Aquele que medita na palavra do Senhor dia e noite, e você para sentar para conversar, você para e senta para conversar, o que você vai ouvir é sempre algo vinculado à palavra de Deus. Por quê? Porque é aquilo que permeia a mente. Nós devemos ficar muito atentos. Lá na sua casa, cada palavra que você está falando, Deus está ouvindo. Aqui, nesse contexto, é exatamente o que está acontecendo. O povo está reclamando. O povo acabou de ser liberto debaixo do jugo dos egípcios. E na caminhada, se nós voltarmos, não é a primeira vez, nós vamos voltar um pouquinho mais, já vamos ver que o povo já reclamou, diante das águas de Mara. Como tão rapidamente o povo esquece daquilo que Deus faz. Como tão rapidamente um coração que há poucos dias estava dançando, o povo alegre, jubilando ali com Miriam, agora já está diante de uma nova dificuldade. Um povo que havia testemunhado os milagres que Deus havia operado na terra do Egito. O povo que havia testemunhado o mar se abrir na sua frente, mas menos de 2 meses já esqueceram aquilo que Deus fez e já estavam murmurando. Aqui nós podemos fazer uma observação. É por isso que nós precisamos estar todo dia na casa de Deus, todo dia nossa mente fica. Nós ficamos lembrando o que Deus está fazendo. E é por isso que todos os dias você tem que vir com testemunho para a igreja. Você tem que olhar a Deus nas pequenas coisas e dar glória a Deus, e compartilhar nas pequenas coisas, para que toda a igreja não se esqueça. Nosso Deus é Deus de providência. Agora, se nós viemos para o culto uma vez a cada 15 dias, você nem vai lembrar qual foi o louvor que foi cantado 15 dias atrás. Você nem vai lembrar qual foi a palavra pregada no domingo passado. Se você não tiver uma frequência mais contínua na casa de Deus. Aqui nós estamos diante de Deus ouviu o que o povo estava falando e Deus resolve operar um extraordinário milagre no meio daquele povo. Deus se revela como um Deus que supre as necessidades de seu povo. Glória a Deus. Necessidades que esse povo começa a enfrentar pós saída do Egito. Às vezes nós olhamos e pensamos que, bom, fui liberto, agora a vida vai ficar bem facinho, vai ficar tudo. Agora
é Deus na minha vida, eu não vou ser mais um espinho, que a irmã Fabiola falou que às vezes ela é um espinho, você só rosa. Né? E a vida agora vai ser só dessa maneira, agora não vai ter espinho. E quando nós deparamos com a nossa caminhada de fé, é uma caminhada que tem muitos espinhos. Glória a Deus. O povo sai, mas Deus é tão misericordioso, paciente, né? Vou aguardar um pouco mais. Eles estão murmurando, mas é o começo da caminhada. Eles nem sabem que mais 40 anos para frente nessa caminhada. Ainda para que toda a promessa aconteça, tem um tempo para frente. E Deus opera um milagre, o milagre da provisão do maná. Este maná vai ser um teste de confiança na vida de Moisés, na vida de todo aquele povo. É um grande milagre que Deus está operando. Vamos fazer a leitura aqui, Êxodo 16, do 14 ao 18, só para a gente saber qual é o contexto desta palavra. Glória a Deus. Vou pegar no versículo 11. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Fala-lhes, dizendo: entre as 2 tardes comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. E aconteceu que à tarde subiram cordonizes e cobriram o arraial, e pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. E alcançando-se o orvalho caído, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, miúda como uma geada sobre a terra. E vendo, os filhos de Israel disseram uns aos outros: que é isto? Porque não sabiam o que era. Disse depois Moisés: este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Esta é a palavra que o Senhor tem mandado. Colhei dele cada um conforme o que puder comer, um gomer por cabeça, segundo o número das vossas almas. Cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. E os filhos de Israel fizeram assim, e colheram uns mais e outros menos. Porém, medindo-o com gomer, não sobejava ao que colhera muito, nem faltava ao que colhera pouco. Cada um colheu tanto quanto podia comer. Aleluia. Glória a Deus. O que significa o maná? Maná, ele deriva desta pergunta que o som, dessa pergunta que o povo fez: o que é isso? Desta palavra, o som desta palavra ficou então conhecido o nome maná. Aqui nós olhamos 3 coisas que me chamou a atenção aqui, 3 coisas interessantes. Primeiro é que o maná veio do céu, era uma forma inexplicável a providência a qual Deus estava dando ao seu povo no deserto. Aqui entra o diálogo que Jesus está tendo em João 6:32, porque mais o versículo 32, 33 a qual nós lemos, ele vai mostrar para aquele povo que a verdadeira provisão de Deus é o pão, e este pão que sacia a alma, que dá vida ao mundo, é Jesus Cristo. Então o maná veio do céu de uma forma inexplicável. Um outro ponto que chama a atenção aqui, que este maná era pequeno. Aqui nós podemos representar também a humildade de Cristo. E também o maná era branco, que representa a pureza e a impecabilidade de Cristo, porque Cristo é santo. 40 anos que o povo ficou
foi satisfatória e fortalecedora para a nação de Israel no deserto. Não precisava outra coisa, tudo que o povo necessitava para se manter firme estava, o maná tinha os nutrientes necessários para suprir a necessidade daquele povo. Glória a Deus. Alguns pontos importantes que nós temos nessa passagem, nesse milagre do maná, né, é que o maná é a continuidade da providência de Deus. A continuidade. Todos os dias caía o que era suficiente para atender a necessidade daquele povo. Os irmãos entenderam? Cada dia Deus dava o que era necessário. Todas as manhãs o povo tinha a providência de Deus. A providência de Deus não era qualquer coisa. O maná tinha qualidade para suprir todas as vitaminas necessárias para uma vida saudável. Glória a Deus. Ou seja, o maná era rico em nutrientes. O que vinha do céu para a nação era rico em todos os nutrientes, não para a área espiritual, tocando nesse ponto, mas nutrientes para o corpo físico. Olha que maravilha, um Deus que cuida. Não só do que é espiritual, mas Deus está tendo as suas necessidades físicas. Aqui, muitas vezes, nós colocamos assim: não, isso eu não preciso apresentar. Ir para a igreja é tratar de coisas espirituais. Não, irmão. Quando nós falamos que Deus está com o olhar atento lá dentro de casa, Ele sabe as nossas necessidades de casa. E Deus quer participar também. Mas a quantidade, segundo os números calculados aqui da nação, varia aproximadamente, incluindo as mulheres e as crianças, quase 2,400 milhões de pessoas. Agora, todos os dias, alimento para sustentar o dia inteiro, durante 40 anos. Ninguém sentiu falta, não ia faltar para ninguém. Não precisava ter geladeira para guardar, não precisava ter, era diário, não precisava guardar para outro dia. Aliás, o povo é teimoso, porque a palavra de Deus, a ordem de Deus para Moisés era para o alimento diário. Não precisaria guardar, porque no outro dia o Deus de providência ia ter ação de novo. Mas tem pessoas que é teimosa, tem pessoas que guardou para o outro dia. Está no texto, depois você lê o texto inteiro. E quando chegou no outro dia, estava podre, estava bichado. A bênção de Deus é diária. E nós vamos chegar um pouco mais adiante. Eu tenho certeza que você vai dar glória a Deus com muito mais entusiasmo. Os judeus, eles tinham um acesso fácil ao milagre. Deus supriu a necessidade e eles tinham esse acesso fácil de ir e recolher a sua bênção e voltar para dentro da sua tenda. Glória a Deus, amém. Deus deu instrução a este povo. Essa provisão, ela apenas é um suprimento transitório, enquanto estava no deserto, mostrando que, apontando
adiante. O povo tinha uma promessa de entrar numa terra que mana leite e mel. O povo vivia com essa promessa. Mas enquanto a promessa não alcançava, enquanto não desfrutava da promessa, o Senhor também não deixava o povo desamparado. Então os judeus tinham acesso fácil à fonte do milagre. A qualidade do maná, eu já mencionei, eu gostaria de voltar de novo, era o suficiente para manter a força saudável do povo. Aqui nos ensina a depender exclusivamente e unicamente daquilo que Deus tem providenciado para o seu povo. Aqui nós podemos abrir aqui um ponto para meditarmos, porque diariamente Deus tem nos dado a providência daquilo que é suficiente para nos sustentar de fé, a nossa caminhada de fé, não necessitando de que o cristão vá em outras fontes para saciar a sua alma. Aqui nós devemos abrir os nossos olhos, porque olhamos para uma geração fraca, uma geração que está comendo pão misturado com aquilo que Deus não tem dado. Vem para dentro da igreja para se alimentar do verdadeiro pão, mas sai da igreja porque, deixa eu abrir mais um parênteses aqui, porque está enjoado do pão, enjoado do maná, porque é o mesmo Moisés, todo dia, né? Olha lá, vê Moisés, vê Arão, vê Moisés, vê Arão, e vê o mesmo pão, vê a mesma providência. Apesar da providência ser suficiente para suprir todas as necessidades, aquele comichão, né, nos ouvidos, você pode dar algo mais à sua alma. Você pode deixar a sua alma se deliciar de algo mais, e por causa disso, por causa desse comichão, o povo de Deus está comendo comida envenenada. Estão acrescentando aquilo que Deus não precisa. O que eu tenho para a sua vida é o suficiente. A palavra, Cristo Jesus, o pão da vida, é o suficiente para você em todo esse curso que você está nesse deserto. Você caminha em prol de uma promessa, de uma terra nova, que manda leite e mel. Mas enquanto você está nessa terra, você precisa se alimentar do pão da vida. É o pão que te dá vida no deserto. Bendito seja Deus. Um pão sem mistura. Nos ensina contentamento com o que Deus tem nos dado. Depois do deserto, vamos lembrar aquela geração, ela no Egito, ela se acostumou com a cultura do Egito, com os costumes do Egito. Então o que Deus está fazendo é uma desintoxicação, glória a Deus, espiritual na vida do povo, dos costumes do Egito. Desde a alimentação, tudo que vocês experimentaram no Egito não serve para a obra de Deus, não serve para a sua vida na caminhada de fé com Cristo. Glória a Deus. É por isso que às vezes esse choque de realidade nos assusta. Nós não entendemos o que Deus está fazendo, mas um pouquinho, nada do Egito serve para o crente. Deus arrancou o seu povo da terra do Egito e agora está trazendo até a sua maneira de alimentação, os seus alimentos. Vocês vão comer coisa que ninguém nessa terra já comeu. Somente você, somente o meu povo vai se alimentar do verdadeiro pão. Glórias a Deus. Essa desintoxicação espiritual do Egito é uma forma de disciplina espiritual
espiritual. Todos os dias o povo teria. Sabe qual que era a atitude do povo? Era levantar de manhã, ir lá fora, buscar o pão e voltar para dentro da sua casa. Ir, buscar o pão e voltar para casa. Ir, buscar o pão e voltar para casa. Ir, buscar a providência de Deus e retornar para dentro de casa. Acho que você já entendeu o que eu quero dizer. Por que nós insistimos todas as vezes? Venha para a próxima reunião, venha para o próximo grupo, venha para a próxima oração. Porque o que Deus está falando, todos os dias, o único dever que você tem é: vem, pega mais e retorna para a tua casa. Vem, enche o que é suficiente para aquele dia e retorna para a sua casa. Glória a Deus. Qualquer disciplina que nós aprendemos aqui é o nosso relacionamento diário, ida e volta na presença do Senhor. Ida e volta, nós vamos lá, pegamos e retornamos para nossa casa. Ou melhor, nós temos a nossa casa até aqui, pegamos, nos fortalecemos, temos o suficiente agora, vamos voltar para a nossa casa e amanhã nós estamos aqui de novo. Alguns vão estar 7 horas da manhã aqui de joelho, outros vão estar 7, outros vão estar às 19 horas no ensaio. E Deus vai estar no olhar, meu povo está de volta na minha casa. Oh, glória, né? É maravilhoso demais. Mas, pastor, no ensaio não tem pregação. Quem disse para você que não tem pregação? E o testemunho de fé da irmã que tem renunciado a sua própria vontade para vir à igreja e aprender, colocar em disciplina. Porque tem um culto para acontecer no domingo. Domingo eu vou adorar a Deus. Quando eu venho na quinta-feira, eu já estou adorando, porque eu já estou me preparando para o domingo. Glórias a Deus, aleluia. Relacionamento com Deus. A tarefa do povo era, preste atenção nisso, todos os dias pegar o maná, voltar para sua casa, e o que tinha que fazer com o maná? Comer. É comer. Glória a Deus. Sabe o que alguns fazem? Vem na igreja, pega a palavra, sai lá fora, negocia a palavra e se alimenta com outras coisas, mas não se alimenta da palavra. Põe a palavra na boca, mas não engole a palavra. O que o Senhor está falando aqui? O maná é para ser ingerido, ou seja, crítico dentro de nós. O pão da vida só vai dar vida se estiver dentro de você. O pão gera vida, mas precisa se alimentar do pão. Entenda isso e começa. Jesus, eu não posso vir mais à igreja e voltar sem me alimentar, voltar com fome. Eu tenho que voltar para minha casa igual o pastor, barrigudinho já. Cheio. Volta para casa com a barriga cheia da palavra de Deus, do pão da vida. Volta para a sua casa satisfeito. Eu tenho o suficiente para o próximo dia. Eu tenho o suficiente para a próxima provisão. Outra disciplina que nós tiramos dessa passagem. Saía, só que o pão não caía na mesa, o pão não caía nas árvores, o pão estava no chão. Sabe o que o povo tinha que fazer, meu irmão? Todas as manhãs, ajoelhar e pegar o pão, se curvar para ter o pão. O povo precisa se curvar para receber o pão. A igreja de Cristo precisa aprender isso. O pão precisa ser feito por nós, mas nós precisamos nos curvar para receber o pão. Glórias a Deus. Curvar é sinal de arrependimento, sinal de humilhação, sinal de daquele que se põe, faça a tua vontade, eu aceito a tua providência, eu aceito a maneira que o Senhor está provendo na minha vida, o meu coração está grato a ti. Glória a Deus. Glórias a Deus. Este é o maior milagre que nós temos. E aí nós voltamos para fechar a palavra para João 6. Jesus é o
igreja precisa. Cristo é o alimento divino que este mundo precisa. Cristo é o alimento divino que a sua família precisa. Volte para a sua casa. É interessante que o conselho foi dado: leve pão para todos que estão dentro da tenda. Agora você entende também. Glória a Deus. Leva pão para dentro da tua casa. Alimenta toda a sua família com o pão da vida. Alimenta a sua casa com o pão da vida. Alimenta a sua alma com o pão da vida. Glória a Deus, louvado ao Senhor. Vamos voltar de pé neste momento para agradecermos ao Senhor. Glórias a Deus, louvado ao Senhor Jesus. Fortaleça com esta palavra. Cada vez que você está vindo à casa de Deus, então entenda que você não pode faltar. Não é opcional. Se você faltar, a sua alma vai sentir fome. E se não sentir fome, se preocupe com isso. Qual é o alimento que está enganando? Nós temos alimentos corretos para comer. E se você ingere qualquer alimento, quando passar um tempo, a tua alma vai ter fome. O teu corpo vai ter fome. Então, todos os cultos, quando você ouvir dizer tem culto, você vai dizer tem pão, tem culto, tem pão, tem culto, tem pão, tem alimento, tem sustento para a minha vida. Glórias a Deus. Que as suas palmas nesta noite exaltem o Senhor Jesus. Vamos agradecer a Deus por essa noite maravilhosa. Amado Deus, te louvo por esta noite. Senhor, eu te louvo, Senhor, Deus Pai, porque Tu és Deus de providência, Senhor. E todos aqueles que se aproximam do Senhor não voltam com fome para a sua casa, Senhor. Todos aqueles, meu Pai, que estão com fome, Senhor, nós convidamos, venha comer do pão, venha se alimentar daquele que gera vida, vida no casamento, vida no meu Pai, Senhor, em todas as áreas, Senhor, Deus Pai. Eu oro pelos que estão presentes, Senhor, por aqueles que vão ouvir, Senhor, por aqueles que estão em nossas casas, Senhor, Deus Pai, Senhor, que o Senhor possa, Senhor, usar-nos como provedores, Senhor, do pão para todos os nossos familiares. Abençoa o teu povo, em nome de Jesus. Uma vez mais, as palmas engrandecem a Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Eu convido a todos. Domingo, 9 horas da manhã, estaremos reunidos para a escola bíblica dominical. Às 19 horas é o nosso culto de Santa Ceia. Tá? Venham, não falte por hipótese alguma. Culto de Santa Ceia, tá? Às 19 horas. Glória a Deus. Com as tuas mãos estendidas. Que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vencendo o Rei Jesus, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo seja sobre a vida de cada um de vós. Todos aqueles que amam e aguardam a volta de Jesus, diga comigo. Amém.